Fala pessoal, como estamos? Tudo bem? Hoje eu vim falar de método de estudo, pessoal. Hoje eu vim falar do método de estudos. É um método que eu utilizei para ser aprovado e classificado na EA com 6 meses de estudo do zero em física, né? E que eu utilizei quando eu estudei para a ESA em 2022, né? E não consegui minha aprovação por conta de uma questão de geografia. Foi o ano que entrou as medianas na ESA. Mas acontece. Para quem não sabe, para quem caiu aqui de paraquedas, né? Como eu já falei, eu passei na EA e agora eu continuo estudando. Estou estudando para a ESA, ok? Desse ano de agora, estou com um projeto de ser o primeiro classificado na ESA, o 01. Então, sigo aí na luta ainda, né? Seguimos na luta de estudos. Só que bem mais confiante, né? Depois de tanto aprendizado assim com concursos, quase 3 anos de estudo aí, consecutivos, né? Assim, diretos. Então, bem mais experiente e bem mais esperançoso também. Bom, questão de método de estudo. Pessoal, o método de estudo é o seguinte, é como se fosse um verdadeiro caminho, é como se fosse uma trajetória que você deve seguir para não se perder, tá? Seu estudo vai ser baseado no quê? Entende? Você tem que ter um método, ok? Você tem que ter um método. Hoje em dia é comum se falar, não, você tem que fazer questão, faz questão, faz questão, faz questão. Mas não fala do restante, né? Não se fala como é que se pega uma teoria, por exemplo, não se fala como é que se revisa, né? Não se fala como é que se faz as questões, não se fala como é que se faz simulado, como é que se faz resumo. Então, não se faz com que ideia tem que chegar ali, com que mentalidade se chega ali para o estudo. Então, um método de estudos, um caminho de estudos, ele tem que abranger tudo isso. Né? Um caminho de estudos tem que abranger tudo isso. Então, um caminho de estudos, ele é aquele pelo qual você acorda, né? Você diz assim, não, eu tenho que fazer hoje. Tá entendendo? Não é questão de rotina, não. Rotina também. Rotina o que é que você tem que fazer hoje. Mas o teu método de estudos, ele está falando justamente quanto ao estudo, né? Você sabe o que é que você tem que fazer hoje quanto ao estudo para conseguir cumprir aquilo ali. Sabe? Por exemplo, você acabou de ver uma teoria. Acabei de ver função logarítmica, por exemplo. De acordo com o seu método de estudar, você vai saber o que fazer agora. Ver o resumo, sabe? É ver algum exemplo. Não, é fazer determinada quantidade, a quantidade X de questões. Tá, beleza. Então você faz. E aí, o que é que eu vou fazer depois? O método de estudo tem que abranger tudo. Né? O antes, o durante e depois. O que é que eu vou fazer depois? É a revisão. Quando é que vai ser? Quantas questões? De onde eu vou pegar? Entendeu? Eu vou ver o resumo. Onde é que eu vou deixar isso anotado? Tá entendendo? Então, tem que abranger tudo. Ok? Qual o melhor método de estudos para o concurso que você está estudando? Com propriedade eu posso falar da EA, no qual eu passei, mas serve também para a ESA, serve para qualquer outro concurso, porque estudo é estudo, estudar é estudar. É claro que varia de matéria para matéria, né? É bom também salientar isso, que o método, né, de estudar em si é o qual você escolhe é um. Só que o método de estudar cada matéria, ele varia ali alguns detalhes, né? Tem alguns determinantes ali. O método de estudar, por exemplo, matemática, é diferente do método de estudar física, por exemplo, que é diferente do método de estudar inglês, entendeu? Diferente do método de estudar português, e história e geografia totalmente diferente, sabe? Eu comecei a fazer algumas conversas com o pessoal lá do Instagram, muitos inscritos daqui foram lá me procurar, quem não procurou, quem não vai lá, eu sempre posto história e tal, então vai lá. E eles vêm me procurando e perguntam realmente qual o método de estudos, né? Questão de revisões e tudo mais. E eu faço uma ligação com eles, né? Eu faço uma mentoria com eles e a gente conversa justamente sobre o método de estudos eficiente. Né? É o método de estudo eficiente. Tá? João, o que é esse método de estudo eficiente? O método de estudo eficiente é o que eu utilizei para passar em pouco tempo, né? Ou seja, aprender física do zero em 6 meses apenas. E o que eu utilizei para aprender matemática do zero com apenas 6 meses também, eu não sabia nem somar. Né? Então, com isso, eu tenho experiência com esse método e posso falar dele. É o método de eficiência de estudos, que está abrangido, né? Que está seguro sobre um pilar, sobre 3 pilares, sobre uma base de 3 pilares. O pilar da mentalidade, o pilar da teoria e o pilar da prática. Tá? João, o que é isso? Método de estudo eficiente e tal. Olha, o método de estudo eficiente é o seguinte, como é que você pode passar em um concurso de forma rápida, só que sem focar em ser rápido, mas sim focando em ser eficiente.
É isso que é o método de estudos eficiente. Ele vai te tornar uma pessoa mais rápida, uma pessoa mais ágil em pegar matérias, uma pessoa que consegue passar rápido, uma pessoa que consegue apreender rápido os conteúdos, só que sem a preocupação, sem estar preocupado em ser rápido, sem a pressa, mas sim com eficiência. Tá? Se você focar nisso, e isso é uma opinião minha e experiência minha, se você focar em ser eficiente, seu estudo vai ficar mais veloz. Tá? Não foque em ser veloz, foque em ser eficiente. Se você focar na eficiência, seu estudo se torna mais veloz, dá um boom, sabe? Então, mas algumas pessoas não sabem fazer isso, né? Muitas pessoas não sabem como fazer isso. Eu não sabia como fazer isso. Porque, de fato, existem uns pilares para um estudo ser eficiente. Primeiro começa, como eu já falei, do primeiro, que é a mentalidade. Ou seja, é quando eu falo com a pessoa enquanto ela é uma pessoa, não enquanto ela é um estudante. É quando eu falo com você enquanto você é uma pessoa de alma humana, com a mente humana, não enquanto um concurseiro. Entendeu? Essa é a mentalidade. Como você entra no estudo? Eis a mentalidade. E a mentalidade é dividida em duas. A mentalidade aprovada e a mentalidade 101. Bom, o segundo pilar, né, do estudo eficiente, eu vou voltar nesses pilares, tá? Só peço calma. Só estou dando uma abrangência geral. O pilar da teoria. E aqui é onde entra como que é que você pega uma teoria, tá? Tem gente, cara, que passa anos estudando e, sabe, e ainda fica nessa de ver muita teoria, ainda fica nessa de, sabe, pegar os mínimos detalhes, sabe, ainda fica nessa de, não, eu tenho que ver toda a teoria, eu tenho que aprender tudo na teoria, eu tenho que aprender tudo nessas videoaulas para conseguir passar para os demais, para conseguir passar para as questões, para conseguir passar para o próximo conteúdo. Cara, isso aí se chama, sinceramente, estagnar. Isso aí não é correto, você ficar em uma teoria ali. Não, você ter dúvida, aí você deixar para ver no outro dia, tal, como eu já falei, é normal. Agora, você estagnar por conta da teoria que tu não entende, não pode. Não pode. Existe uma prática para fazer para não se estagnar seu estudo assim, para seu estudo não parar dessa forma. Aí eu posso falar dessa prática mais tarde. Terceiro pilar, que eu chamo do pilar mais importante, é o pilar dos pilares, é o estudo dos estudos, ou o estudo por excelência. O pilar da prática, que eu subdivido em 3 categorias. Né? O resumo, as revisões e os simulados. O resumo, há uma forma certa de fazer resumo, tá? Principalmente de história e geografia. Eu falo isso com o pessoal lá no Instagram. Há uma forma certa de fazer resumos. Principalmente de história e geografia, porque não é só anotar. Né? Há uma forma certa de fazer resumos de matemática, e é muito diferente de fazer resumos de inglês também. Então, há uma forma correta para cada um. Tá? E ajuda muito o resumo, ajuda muito. Ajuda diretamente na segunda categoria de prática, que é a revisão. Tá? E a revisão aqui é entendida pelo método 5-14-30, tá? Que não é meu. Mas é um método muito bom que me fez ser aprovado na EA, por exemplo. Bom, se eu aprendi física em 6 meses, que é uma matéria tão difícil, bem mais difícil que qualquer outra matéria da ESA, né? Física é bem mais difícil que qualquer outra matéria da ESA. Então, tenho certeza que foi por causa da revisão. Primeiro, por causa de Deus que eu fui aprovado. Depois, foi por causa da revisão. Porque ela de fato, deu aquele up assim, no estudo. Sabe? Mas você precisa aprender o método de revisar corretamente. E é só descobrir o 5-14-30? Não. Tem também a questão do que você vai fazer na revisão. Você vai pegar simulado, você vai ver alguma aula. O que é que você vai fazer? E vai fazer quantas questões? Entendeu? E vai variar de matéria para matéria? Então, olha só, o método dá tudo isso, o método tem que dar uma abrangência de tudo isso. É claro que não são valores fixos. Tá ali, tem que ser aquilo. Não. Vai variar de dia para dia, vai ter dia que, cara, eu tô doente, tem que tomar ozão, tô 40 graus de febre, morrendo, quer dizer, eu não vou fazer 20 questões de matemática, entendeu? Se eu fizer 2 questões de matemática, se eu ler um resumo, isso aí já é demais. 40 graus de febre também já é demais, né? Derruba um cavalo, E depois vem um simulado. Tem forma certa de fazer simulado. Não é só chegar, sentou, fez, acabou, deixa pra lá. Não, tem uma forma certa de fazer simulado. Olha, pessoal, isso aí são coisas tão grandes, são coisas tão complexas, enormes, que não dá pra mim abranger tudo por aqui. E é por isso que eu estou fazendo com o pessoal lá do Instagram. Eu converso com eles na DM e a gente vai lá pro meu WhatsApp e fazemos uma ligação de vídeo. Nós fazemos uma mentoria, onde eu falo do método de estudos eficiente, tá? Da eficiência no estudo. E falo desses 3 pilares. Tá? Se vocês estiverem interessados nisso, se vocês estiverem conhecer mais, me sigam no Instagram e me procurem lá, tá ok? Mas eu pude abranger de forma geral aqui o que é o método de estudos eficiente. Tá? Começa pela mentalidade de 0 em dia aprovado, e aí você aprende como é que se desenvolve essa mentalidade, tá? Para você não cagar seu estudo todo desde o início.
Depois você vai para a teoria, aprende a pegar uma teoria, aprende o que é importante na teoria, aprende como é que você sai da teoria, entra e sai da teoria. Depois aprende o pilar da prática, né? Ou seja, aprende a fazer resumos e o que é que você vai fazer com esses resumos. Depois aprende as revisões, como é que você vai fazer, para onde vai, quando vai. E os simulados, como é que se faz simulados. E aqui dentro dos simulados você também aprende a fazer questões. Se você estiver interessado em tudo isso, me procura lá no Instagram, tá ok? Os vídeos por aqui eles estão sendo assim, um pouco mais semanais, de 5 em 5 dias. Estamos comemorando, né? Estamos comemorando, eu e minha namorada, os 1000 inscritos do canal. Então é uma felicidade muito grande, tá? Peço que vocês continuem se inscrevendo, deixando seu like e chamem no Instagram se vocês quiserem essa ajuda, tá? Falem com quem já foi aprovado, tá? Não por soberba, não por orgulho, não. Mas se eu conseguir seguir esse trajeto também pode dar certo para você. E eu creio que vai dar certo para você. Tá bom? Então fiquem firmes, não desanimem, ok? Eu quero no coração de vocês, eu quero que vocês estejam firmes no seguinte, vocês vão passar. E quando passarem vai ter um sentimento muito bom de vocês, dentro de vocês, na mentalidade de vocês, de que vocês foram aprovados. Vocês vão conseguir ver as coisas de uma forma diferente e conseguir se ver de uma forma diferente. Não porque vão ser melhores do que outros, não. Mas porque vão ser melhores que si mesmos. Vão ser melhores que o seu eu do passado. Vão olhar para trás, vão ver o sacrifício e vão ver que, pô, eu consegui. Tá ok? Então, se vocês quiserem conseguir também, me chamem no Instagram para que vocês possam evoluir cada vez mais. Ok? Espero vocês lá. Meus caros, fiquem firmes.